Alô, alô. Boa noite a todos. Sétima sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Aparecido Escola Júnior. Presente. Valdinei Dinello. Presente. Cristiano Ocawa Gregório dos Santos. Presente. Semara Lúcio. Presente. Érica Carolina Dias. Presente. Fábio Del Monte Sobrinho. Presente. Lucas Fernando Vitali. Presente. Marlon Campos de Souza. Presente. Odilo Antônio da Silva. Severino Júlio da Silva. Presente. E Tatiana Rosa Bernardo. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, para aberta a presente sessão. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior. Com a excelência de Vossa Excelência, para a mesa aprovada. Digital. Vamos passar para o expediente de votação. Indicação número 098/25/19. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal, indicando que seja determinado ao setor competente dessa prefeitura que sejam realizados urgentes serviços de limpeza no entorno do prédio da Delegacia de Polícia de nossa cidade. Autora vereadora Érica Carolina Dias. Excelentíssimos senhores vereadores da 19ª Legislatura, Câmara Municipal de Pirapozinho. Esclarecimento, pagamento a Lumen. Senhores vereadores, a Divisão Municipal de Saúde, por meio deste ofício, vem prestar esclarecimentos oficiais a respeito da informação veiculada nesta Casa Legislativa, no sentido de que o município de Pirapozinho estaria em atraso de 4 meses no pagamento da empresa Lumen, que é uma sociedade civil que oferece atendimento especializado em crianças, jovens, adultos com deficiências múltipla, intelectual, física e transtorno do espectro autista. Neste sentido, ao verificar junto aos setores competentes dessa administração municipal, e conforme manifestação formal da própria Lumen, da própria empresa Lumen, bem como documento comprobatório de pagamento devidamente emitido em anexos, esclarece-se que a informação veiculada não procede, uma vez que o pagamento se realizou em 15 de abril de 2025, dentro dos prazos contratuais e legais estabelecidos. Vale lembrar que toda forma de pagamento às entidades que tenham contrato com a administração pública exige um procedimento burocrático, como, por exemplo, a realização de um termo de colaboração. Reforçamos o compromisso desta divisão com a transparência, responsabilidade fiscal e zelo pela veracidade das informações públicas, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Certos da compreensão de vossas excelências, renovamos votos de respeito e elevada consideração. Pela ordem, senhor presidente. Respeitosamente, Isabelle Adélia Soares, diretora da Divisão Municipal de Saúde. Ofício número 296, aos excelentíssimos senhores vereadores da 19ª Legislatura. Assunto: esclarecimento sobre o funcionamento de transporte da saúde em feriado. Senhores vereadores, a Divisão Municipal de Saúde vem, por meio deste,
manifestar-se oficialmente quanto à informação divulgada nesta Casa Legislativa acerca da suposta paralisação do transporte da saúde durante o último feriado municipal, 7/4, o que respeitosamente não condiz com os fatos ocorridos. Informamos que, durante o referido feriado, embora com redução de funcionário, o serviço de transporte esteve em funcionamento entre os horários de 5 horas da manhã, 11 e 17, conforme planejamento prévio desta divisão. Nesse sentido, todos os munícipes que nos procuraram e que possuíam consultas e procedimentos previamente agendados, em conformidade com o sistema de regulação, foram devidamente atendidos. Para tal, foi disponibilizado um micro-ônibus exclusivo para o deslocamento dos pacientes, algo que nunca ocorreu em anos anteriores, quando se trata de feriados municipais, garantindo o cumprimento de todos os compromissos de saúde fora do domicílio previsto para a data, a fim de que os pacientes não fossem prejudicados. Reiteramos o compromisso desta divisão com a continuidade e eficiências dos serviços públicos de saúde, mesmo em datas excepcionais, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Respeitosamente, Beatriz de Souza Martins, chefe do setor de transporte da saúde. Assinado também Isabela Adélia Soares Krimer, diretora da Divisão Municipal de Saúde. Ofício número 297, aos excelentíssimos senhores vereadores. Esclarecimento, possível perda de recursos da Divisão Municipal de Saúde. Senhores vereadores, a Divisão Municipal de Saúde de Pirapozinho vem, com total respeito à Câmara e à população, esclarecer de forma clara e direta os fatos relacionados à alegação de que o município teria perdido 2,6 milhões em recursos da saúde, alegando ainda que apenas 100 mil foram recebidos, sendo o restante não recebido por falta de alimentação de sistema. Sendo assim, é importante afirmar com toda a responsabilidade que essa informação não é verdadeira. O valor mencionado refere-se ao teto limite disponível que o município poderia receber de emendas parlamentares destinadas ao custeio da média e alta complexidade, MAC, no ano de 2024, dentro da plataforma InvestSUS, Sistema de Investimento do Governo Federal no SUS, não podendo ultrapassar esse limite. Dessa forma, o que houve na prática foi o recebimento de R$100 mil, única emenda parlamentar enviada a Pirapozinho em 2024 para essa finalidade, de autoria do deputado Vicentinho, do PT. Vale reforçar que, em anos anteriores, conforme espelhos detalhados do InvestSUS, houve aplicações semelhantes de recursos em virtude da não destinação de emendas a este município. Nesse sentido, não houve, portanto, qualquer perda de recurso. Vale destacar que nenhum sistema deixou de ser alimentado, nem houve falha de planejamento por parte da Divisão de Saúde. Vale lembrar que a ampliação dos valores indicados à saúde depende da articulação política e institucional dos nobres vereadores e demais representantes, junto a deputados federais, a fim de que possam aumentar a indicação do recurso MAC, média e alta complexidade, mas não dependendo de alimentação de sistemas e planos de trabalho. No ensejo, juntamos a portaria, tabela MAC e o espelho detalhado no InvestSul. Continuamos à disposição para esclarecimento que for necessário. Respeitosamente, Isabela Soares Krimer, diretora da Divisão Municipal de Saúde. Assunto: requerimento 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041 de 25/19,
2519. A resposta do requerimento é contra. Expediente com votação 2025. Queremos à mesa os termos regimentais após ouvir outro plenário para que seja constado nos anais do nosso trabalho, voto de profundo pesar pelo seguinte. Dia 25/4/2025, Pedro Inácio de Medeiros. Dia 25/4/2025, Antônio Ferreira. Dia 27/4/2000, Edson Roberto Fabinha. Dia 29/4/2020, Anália Videira da Silva. Dia 29/4/2020, Aparecida Dani Garcia. Dia 1/5/2025, Paulo Tenório. Dia 1/5/2025, Wilson do Nascimento Andrade. Dia 3/5/2025, Eleni Laura Fagotti Manfrim. 5/5/2025, Celso Pereira. Passa um minuto de silêncio. Convido o vereador Cristiano para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. População aqui presente. Eu vou fazer um esclarecimento, né, porque na quarta-feira teve a reunião extraordinária. Aqui presente, vou fazer um esclarecimento por quê? 29, 9 horas da noite, fui apresentar Pirapozinho através do nosso acampamento Manaim, lá em Machado, Minas Gerais. Trabalhar perante a evangelização, feita quase 300 inscrições lá, todas feitas por Pirapozinho, toda a estrutura por Pirapozinho, compondo apenas 112 pessoas. Quero agradecer também a coordenação do acampamento pela confiança de estar lá, que chamou a gente para trabalhar lá, representar Pirapozinho nesse lugar. E também os senhores aqui presentes, que Deus iluminou a cabeça de muitos senhores aqui, para mim estar aqui dentro. E há 45 dias atrás eu tinha dado esse sim para eles. Quando surgiu essa reunião extraordinária, estava a caminho, podia vir. Porém, já tem um novo projeto correndo para quinta-feira. Daqui a pouco o vereador vai comentar melhor, a meio-dia, para ter a assinatura final. Né? Depender de mim para reduzir o valor do IPTU, conte comigo, vamos fazer. Então depois o vereador vai esclarecer mais. Mesmo de lá, eu estava vendo tudo o que vai acontecendo. Eu já sabia que ia revogar da urgência aqui pela sessão. Quero agradecer também o pessoal da Endemias. Da Endemias não, e da Posturas pelo trabalho que vem fazendo. O das Posturas hoje eu estive aqui, né, à tarde, eles estavam fazendo um trabalho bonito, pondo ali as áreas perto do Monsenhor Teixeira, pondo as áreas do fórum, rodoviária. Fica a minha gratidão. Todas as indicações que faz para eles, sempre é bem recebidas.
Então, venho deixando aqui meu esclarecimento. Quarta-feira não está aqui, ter vindo aqui com vocês. Porém, na quinta-feira, a gente está tendo um novo projeto de requerimento, tá? PTUs. Vocês vão ficar sabendo depois, o vereador Fábio vai esclarecer mais um pouquinho, vai falando mais. Quinta-feira, precisar de mim para reduzir a taxa de PTU para menor comigo. Tenho dito, senhor presidente. Convido o uso da palavra o vereador Fábio Delmonte. Com a palavra, vereador. A todos. Pedir ele, porque nós não estamos aqui por um acaso. Posso dizer, eu, pastor Fábio, sonhei em estar aqui. Dentro desse sonho sendo realizado este ano de 2025, eu prometo a todos vocês, enquanto Deus permitir que eu esteja como vereador, eu sempre vou lutar por cada um do povo de Pirapozinho. Sempre. Eu pedi pela ordem aqui, vai até atrapalhar um pouco minha linha de raciocínio, porque infelizmente, mais uma vez eu continuo dizendo que nós estamos cercados de gestores que acham que eles escrevem em papel é a verdade, é o veredito. Fui contrariado aqui porque quem questionou sobre a Lumen foi eu. Agora, pagamento dia 15/4, R$38.308, 15 de abril, aonde o primeiro pagamento, na sua teoria, deveria ser feito na primeira semana de janeiro, não precisam se manifestar. Mas 120 dias de atraso, será que eu estou errado? Será que eu estou equivocado? Vocês comerciantes, vocês querem receber ou fazer alguma nota para alguém para receber com 120 dias de atraso? Tendo que enviar uma carta de cobrança para uma das mães e deixando bem claro, olha, cobra a prefeitura, porque o interesse é seu. Em outras palavras, se a prefeitura não arcar com a responsabilidade dela, eu não vou poder atender o seu filho. E pasmem os senhores que eu ouvi que alguém está dizendo que vai processar essa funcionária que deu essa informação. Qual seria mais fácil? Processar a funcionária ou a funcionária processar a prefeitura por constrangimento? Os senhores analisam. Transporte da saúde. Nós temos membros aqui do transporte da saúde que sabem que no feriado não foram transportados pacientes. Perderam consulta. E tudo que eu venho falar aqui nessa tribuna não é história de carochinha, não. Eu busco fontes. Porque papel aceita tudo. Inclusive absurdos aí que nós temos que revogar agora. Papel aceita tudo. Vereadora Tatiana, com todo respeito, passamos aqui por mentirosos. Nós estivemos com recursos próprios em Brasília. Ninguém, não foi dinheiro do povo, não.
recursos próprios, entramos na casa do ministro da Saúde, na casa, no Palácio da Saúde em Brasília. Fizemos uma reunião ali, e até se equivocaram dos 2.500.000, não, eram 2.600.000. E só recebemos R$100.000 dessa quantia. Uma verba uma emenda, que jamais eu imaginei que eu iria apoiar um deputado de esquerda. Todos sabem aqui que eu sou direita. Parabéns, deputado Vicentino. Agora que nós entendemos aqui que a culpa é dos vereadores que não buscaram emendas, senhores, analisem. Tentam calar quem está simplesmente querendo e cumprindo a função de vereador. Eu não sou um criador de casos. Eu não sou um opositor. Eu sou um fiscalizador. E dentro das minhas atribuições, os senhores verão eu aplaudindo o excelentíssimo prefeito Lucas Padovan. Quando for para mim cobrar, eu vou cobrar. Começando a falar de IPTU, eu gostaria que ficasse bem claro aqui esse desconto fake, esse desconto ilusório da Pirapolândia que criam na mente, porque aonde algumas pessoas tiveram 300% de aumento, o que é 40% de desconto? A pessoa ainda fica no prejuízo de 260% de aumento. É um desconto ilusório ou não? Estamos vivendo no mundo da Pirapolândia? O mundo virtual? Com certeza não. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui de olho, porque não só a maioria do legislativo dessa casa tem atentado os olhos para o que tem acontecido, mas a população também, e o poder, todo o poder emana do povo. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião com o executivo. Em sua teoria, essa reunião era para ser discutido única e exclusivamente a aprovação da doação de uma área de mais ou menos 90.000 metros. Com certeza, população, nós como vereadores, mais uma vez, o que é para ser bênção para Pirapó, o que é para ser bom, nós aprovamos com certeza. Porém, quando o nosso excelentíssimo prefeito ele começa a falar que iria enviar um projeto-lei para ser votado ao meio-dia da quarta-feira, eu interrompi. Eu disse, senhor prefeito, o senhor vai me desculpar, mas eu não estou acreditando que o senhor vai mandar um projeto dessa complexidade para os vereadores votarem numa sessão extraordinária numa quarta-feira. Como que a população vai reagir com isso? Eu quero deixar bem claro, senhor prefeito, o que eu estou falando, o que eu disse na reunião. Eu vou sair daqui, eu vou gravar um vídeo, e eu vou esclarecer a população, clamando para que a população esteja na quarta-feira, meio-dia, no dia de trabalho. Como o nobre vereador Cristiano também disse, que nós teremos mais uma reunião extraordinária na quinta-feira, ao meio-dia, e eu já peço para os senhores já se programarem. Está em nossas mãos. Graças a Deus, temos algumas pessoas aqui, muitos de vocês, mas eu quero citar alguns nomes. Zé Carlos, Dalmir, que encabeçaram essa, Pedro Peruque, que encabeçaram essa manifestação contrária a esse desconto ilusório. Eu quero parabenizar vocês, porque Pirapozinho precisa de muito mais pessoas. Vocês vão entrar para a história de nossos filhos e de nossos netos. Então vamos deixar bem claro aqui. Não queremos um desconto ilusório. Nós queremos a revogação da Lei 05 de 2024, que mexeu no Código Tributário. Então, quando foi programada a sessão extraordinária, eu, dentro das minhas atribuições de vereador, eu entrei com uma emenda. Por quê?
Porque o vereador, ele tem as suas funções, aprovar, reprovar ou aprovar com emendas. Então, para a sessão de quarta-feira que passou, eu entrei com uma emenda na lei, revogando o artigo que mexeu no Código Tributário. Então, nós ficamos aqui entre a cruz e a espada. Eu preciso que os senhores entendam isso. Ou aceita a minha emenda, ou tira do requerimento de urgência. E pasmem os senhores, era para ser votado. Eu creio que não seria aprovado. E graças a Deus, meus nobres companheiros aqui, na sua grande maioria, que nós estávamos em 10 vereadores na ocasião, porque o nosso nobre vereador Cristiano estava em viagem já programada, 9 vereadores concordaram de tirar da urgência. Então, dessa maneira, nós ganhamos o prazo. E hoje, nessa sessão, nós já viemos preparados. Porque eu preciso cumprir com a minha função de vereador. Se viesse alguma lei, mais uma vez, do Executivo, eu entraria com uma emenda novamente. Estamos com um projeto-lei que, graças a Deus, dos 11 vereadores, se eu não me engano, 10 assinaram. Esta casa também está apta e consciente para rever os seus erros. Eu me coloco na posição de vocês, porque eu sou vereador, errei com vocês no passado. Eu me coloco, Juninho, como se eu estivesse na gestão de 2024 no final. Eu me coloco, eu tenho que me preocupar. Nós somos legisladores, nós somos um grupo, nós somos aqueles aos quais essa população confiou em nós. E graças a Deus essa casa tem uma consciência e eles entenderam que nós nos equivocamos. Então eu estou entrando com esse projeto-lei assinado por pelo menos 10 vereadores dos 11. Eu não sei ainda se temos a 11ª assinatura, mas 10 eu sei que assinaram. E vocês podem ter a certeza que na quinta-feira nós vamos poder dar um brado de vitória que está engasgado na garganta de todos vocês aqui. Só para os senhores terem um exemplo da discrepância que foi, não bastou só aumentar o valor venal. Se tivesse só aumentado o valor venal, a receita seria suficiente, já daria um aumento bom na arrecadação. Porém, nós fomos pesquisar, foi colocado ali 3.700.000 de previsão orçamentária de recolhimento de imposto. Após isso, que veio a votação que infelizmente nós da casa nos equivocamos. E essa receita dobra. Então não se pode mais falar de renúncia de receita, porque mesmo nós revogando essa lei, já havia uma previsão de 3.700.000. Quem está entendendo, eu só peço que dê um sinal assim que eu sou. Obrigado, população. Aumentaram os valores venais, aumentou a alíquota de 150%, de 0,40 para 1,0, dá 150%. Totalmente sem critério nenhum. Nada aos moradores dos bairros, mas um terreno do centro da cidade, no miolo da cidade, na Rui Barbosa ou na Tiradentes, ter a mesma alíquota de um terreno no bairro. Nós estamos vivendo numa Pirapolândia mesmo. Achando que o povo, quando tira foto, sai o nariz de palhaço. Eu quero dizer para cada um de vocês, nós aqui, eu creio, houve um despertar nesta Câmara. Houve um despertar sobre a mente de a maioria esmagadora dos vereadores aqui. E vocês podem ter certeza que esses vereadores, essa casa, eles sempre estarão lutando pelo povo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que cada um de vocês estejam presentes na sessão. Somos quase 30.000 habitantes. Façam uma escala entre vocês. Nós queremos pelo menos 100 pessoas por sessão aqui. Vai ter pessoa que vai vir na sessão uma vez por ano, ou nem vai chegar na escala para vir. Mas vocês precisam estar aqui. Anotem na agenda de vocês. Na quinta-feira, nós vamos dar o veredito final aqui. Hoje será aprovado.
O requerimento de nossa autoria, todos nós assinamos. Talvez com exceção de apenas um vereador, que os senhores já sabem quem é. 10 vereadores assinaram. E nós vamos aprovar aqui o requerimento para a revogação da lei de 2024, número 5. Tenho dito. Estamos para a primeira parte, a ordem do dia. Desculpa, a vereadora Tatiana está escrito. Com a palavra, vereadora. Boa noite aos nobres vereadores, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero aqui iniciar falando do meu requerimento que fiz a respeito do calçamento de 2 ruas do distrito de Tororó do Paranapanema. Ruas que até hoje estão sem asfalto e que todos os dias a população sofre. Ou é com o tempo seco ou com as chuvas, ou seja, poeira e lama. Peço ao senhor prefeito e ao departamento de obras da nossa cidade, que sempre se fez presente, resolvendo os problemas do nosso distrito, e assim, juntos, possamos resolver esse problema, onde a população do nosso distrito ficará muito contente. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é o requerimento que será votado hoje, que é a respeito da suspensão do pagamento do IPTU. Requerimento esse que, em comum acordo, apresentamos aos demais vereadores. A nossa preocupação é que a prefeitura, ela pede aos Correios a interrupção das entregas dos carnês de IPTU. Porém, o pagamento continua sendo válido. Pedimos, então, ao Executivo que suspenda imediatamente esses recebimentos, pois pode acarretar problemas futuros aos nossos contribuintes que não receberam os seus carnês, porque dia 10 de junho já começa os vencimentos e pode correr risco de não ter resolvido essa situação, por conta dos prazos legais, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Eu quero deixar aqui novamente a minha posição para a resolução desse problema, que é a revogação da Lei 05 de 2024, que alterou as alíquotas. Então, agora que todos os vereadores decidiram apoiar a causa e resolver esse problema, vamos, juntamente com o Executivo, o corpo jurídico de ambas as casas, estabelecermos novas alíquotas para a população, assim facilitando o recebimento do IPTU. O desconto proposto pela Prefeitura ainda se torna um valor elevado, principalmente no IPTU parcelado, onde, repito novamente, a população não é contra pagar o seu imposto, desde que seja um aumento justo, seguindo a razoabilidade e a legalidade, e sempre pensando nos mais pobres da nossa cidade. Quero parabenizar vocês, munícipes que estão aqui presentes, reivindicando aqui na Câmara de Vereadores os seus direitos. Isso se chama democracia. Espero ver esta casa sempre cheia. Assim, todos poderão participar de forma contundente nos assuntos de nossa cidade. Outra coisa, não podemos deixar esses problemas virar uma confusão na nossa comunidade, pois todos nós queremos o bem da nossa cidade. Então, vamos nos unir, ajudando um ao outro, ou seja, executivo, legislativo, judiciário e sociedade, todos juntos por uma mesma causa. Sempre visando o bem comum, o melhor para todos.
Sempre irei defender o direito do cidadão pirapozense, pois aqui é o meu lugar, é a minha cidade. Tenho dito, senhor presidente, uma boa noite a todos vocês. Convido-os a fazer a palavra, vereador Claudinei de Neto. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Fala da proposta população de Itororó. Consegui colocar no orçamento do Ministério do Turismo R$800 mil para fazer lá um centro de atendimento lá, uma área de lazer, para que eles tenham uma área de recreação, um salão coberto. Hoje nós não temos nada nesse sentido, eles não têm onde se reunir. Eu consegui colocar isso no Ministério do Turismo, através do deputado Marangoni. Também 50 mil para custeio da SOS Animais, 50 mil para a entidade Minha Casa, 50 mil para a Casa do Amparo, Casa do Menor, e 50 mil para o nosso asilo. Com relação ao nosso IPTU, eu parabenizo aqui quando o Fábio fala aqui do Código Tributário. Eu fiz uma proposta ao prefeito hoje, pedi para que ele mandasse na casa, dando segurança para 2026, daí para frente, redução da alíquota de 0,30 para 0,23 para a construção. E pedir para a área, para o terreno vazio, a redução de 1 para 0,6. Mande para cá, projeto de lei, como o Fábio disse aqui, reduzindo a alíquota. Porque não vai adiantar nada agora, fazer alguma coisa agora sem pensar no ano que vem. Então, eu peço que mande já, não é para mandar depois, é agora, já. Então, essa é a minha posição. Para aquelas casas que veio aumentando, a pessoa veio construindo uma casa de madeira, ele fez uma cobertura, depois ele fez um outro puxadinho, mas ele não fez uma mudança na testada. Se mexa também nessa questão, mas que se coloque isso no Código Tributário, que a gente discuta aqui na casa o que é que a gente vai fazer para essas pessoas, para corrigir isso. Porque tanto faz uma casa de 500 mil ou uma casa de 80 mil, a cobertura é contada. Vai se fazer diferença, é cobertura. Mas não é justo uma pessoa que vem fazendo puxadinho, de acordo com a condição financeira dele, que ele pague o mesmo valor de uma casa que tem atestada. Então, daria para se discutir isso aqui dentro do Código Tributário. Demora, é uma discussão, demora mesmo, não é fácil mexer em Código Tributário, já trabalhei nisso, a gente sabe o quanto que é difícil. Com relação ao desconto de 40%. O Fábio falou aqui que tem um que não assinou requerimento, fui eu. Eu assumo isso. Por que eu não assinei? Porque eu tenho acompanhado a questão da finança. Não é o prefeito chegar lá e falar assim, bom, eu vou reduzir isso aqui, vou reduzir. Não, ele tem lá o jurídico dele, ele tem o procurador, ele tem outras coisas além. Ele não manda, o prefeito não é o dono da cidade. Mas dá para se fazer alguma coisa para se beneficiar a população. E já dá segurança jurídica para manter o IPTU nessa alíquota, conforme o vereador Fábio falou, assegurar a alíquota. Ela desce de 30 para 23 e sai de 1 para 0,6. Então,
Isso é uma segurança. Então, o ano que vem, vai se cobrar o mesmo que se cobrou esse ano? Não, não vai cobrar, porque a casa já votou. E a gente pode votar isso agora, na próxima sessão. Mas ele não falou para mim que vai mandar. Isso é uma solicitação que eu fiz. Mas eu não tenho nenhuma segurança, ele não falou que vai mandar. Ele disse que vai pedir para fazer um estudo e vai ver a possibilidade. Bom, já é alguma coisa. Com relação aos 40%. A minha preocupação é a gente fazer um projeto de lei, a gente manda para lá, nós temos advogado aqui dentro, vários, e isso vira um imbróglio jurídico. Não se conseguimos o desconto de 40%, mas também não se definiu nada lá. Manda isso para o Ministério Público, e aí, o que é que nós vamos fazer? Mas vamos esperar então o prefeito, se ele não decidir então até quinta-feira, nós vamos votar. Eu me preocupo com isso, porque passou o prazo, aí a gente manda para lá e depois fica aquele vai e vem. Como é que a gente vai negociar isso? Tem como a gente negociar. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, assegurar a alíquota do ano que vem. O ano que vem acabou. Então, está seguro. Agora, os 40%, eu entendo. Agora, também, tem casa aí que não tem condição. É aquilo que eu disse para vocês. A pessoa tem uma casa simplesinha, às vezes está pagando mais que uma pessoa que tem uma casa que vale 250 mil. Nada impede da pessoa ir lá e pedir a revisão. Outra coisa, a pessoa que tem uma casa até 100 metros e ela ganha 2 salários mínimos, ela também pode ir lá pedir a isenção. Isso é lei, é garantido em lei. Outra coisa que tem garantia em lei, a pessoa tem Parkinson, ele faz um tratamento de câncer, qualquer doença que ele gaste muito dinheiro. E ele comprova isso, ele compra um medicamento lá de R$500, outro medicamento de 300, mas a casa dele dá mais de 100 metros. Ele pode ser isento. A lei também garante a remissão do IPTU. A pessoa de Parkinson, a pessoa com câncer, é igual a IPVA. Só que para isso, a pessoa tem que ir lá e apresentar a documentação. Então, assim, eu vou trabalhar para a redução dessa alíquota, já falei hoje, estou estudando isso, porque eu acho que o ano que vem precisa ter alguma coisa assegurada. Não adianta a gente ficar falando aqui se não tem segurança jurídica para o ano que vem. Não vai adiantar. Mas vai dar 40, vai dar 60, tá, e o ano que vem? E o ano que vem? De novo nós vamos brigar aqui? De novo nós vamos ficar pedindo? Então, eu entendo que precisa de segurança jurídica, sim, na questão da alíquota, na questão do Código Tributário, revisão de moradias que não tem mudança de fachada. Tudo isso dá para ser revisto. Mas nós temos que sentar aqui nessa casa e é um longo estudo. É um longo estudo. Lembro quando eu comecei em 2003, quando a gente foi fazer o plano diretor, eu lembro o quanto que deu trabalho. Eu lembro tanto que a gente se envolveu com a população, porque quem faz, quem define, não é nós, é a população que traz a informação. Então, a questão do IPTU, eu sou favorável, tem que ser revisto algumas coisas, mas tem que se prever em lei. Só não ter segurança jurídica, quem é advogado sabe do que eu estou falando. Chega o ano que vem, aplica-se novamente a mesma alíquota e nós vamos reclamar para quem? Então, esse é o meu ponto de vista. Tenho dito, senhor presidente. Passar para a primeira parte da ordem do dia. Requeremos a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, se oficia o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, DR-12, Presidente Prudente, solicitação de estudo de melhorias de acesso no quilômetro 1, mais 950 metros, na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, cruzamento do bairro Barreirinho, implementando-se no local dispositivo eficiente de segurança. Autor, vereador Claudinei Dinello. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador.
ali. Vai um pouco. Pessoas que moram tem segurança. Tem nenhum tipo de baixa no chão. Eu pedi que ficasse ali, tratando de um grande movimento. Coloque-se um reserva a vida. Sempre, nós já tivemos 3 mortes naquele. Isso a gente comprando do DR, esses radar que está colocando agora, principalmente aquele de 6 anos, eu 6 anos, agora vai colocar a do banheiro grave, então precisa o DR fazer alguma coisa. Passo de para a pessoa entrar, a placa, se não é competência do municipal, mas quando chegar a condição grave, vítima fatal, e a televisão, quando a gente pega, o apoio é pequenininho, desse tamanho, mas quando acontece um acidente grave de alguém ficar ferido ou fatal, aí todo mundo fala, mas também ninguém viu isso. Eu tenho prova, esse é o terceiro requerimento, mesmo teor, faço isso 3 anos consecutivos, vou continuar fazendo a minha fala, porque a hora que acontecer, eu vou poder dizer, mas eu avisei, dito senhor presidente. Então, aprovado. Requerimento número 071. Considerando que o distrito de Itororó do Paranapanema, território pertencente ao município de Pirapozinho, é o primeiro núcleo habitacional para quem adentra o estado do Paraná, tendo acesso pela ponte Verbino Braguin, localizada no quilômetro mais 400 da rodovia 420. Paranapanema reside mais 1.000 habitantes. Considerando o múltiplo potencial turístico, lazer, pesca ambiental, gastronômico do Paranapanema apresenta, pelo fato de ser banhado pelas águas do rio Paranapanema, considerando as obras de reforma e modernização da rodovia SP-420, garantindo maior segurança aos motoristas que trafegam acesso aos estados da região, considerando que a população local anseia por um equipamento socioespacial para o desempenho de práticas de lazer e entretenimento, queremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie o deputado federal Fernando Marangoni, solicitando a Vossa Excelência a destinação de recursos, consignando no orçamento ministerial no valor de R$800 mil para a construção de uma praça distrital no distrito do Paranapanema. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. É esse requerimento. Eu estou colocando aqui em requerimento, porque não adianta nada eu falar isso aqui lá em Brasília, falar para o deputado. Toda a nossa fala, ela é esquecida. Mas eu consegui colocar no Ministério do Turismo, mostrei a necessidade que Itororó está distante, mas é a comunidade de Pirapozinho. Itororó, ele é Pirapozinho. O distrito merece todo o nosso respeito. Então, a gente pede recurso, e desta vez coloquei 800 mil, indiquei para Itororó. Não é emenda parlamentar, é indicação dentro do Ministério. Nós estamos com um grande problema agora, na saúde, que a gente não consegue mais destinar emenda de deputado para aquisição de equipamentos, umas coisas, não conseguimos mais. Ou é custeio, ou não é nada. Então, eu consegui colocar aqui 200 mil, 50 mil para cada entidade, mas eu não consegui comprar um equipamento. Não consegui indicar nada, vereador Fábio. Antes, a gente via lá o que é que precisa aquela entidade. Bom, precisa ar-condicionado, precisa disso. Hoje não. Hoje, apenas recurso para custeio. E isso dificultou tanto a nossa situação
porque a gente consegue, às vezes, uma emenda, conseguia direcionar. Igual eu consegui 370 mil para o setor de oftalmologia, mas não pôde, não vamos poder usar o recurso no setor de oftalmologia, atender aquelas pessoas que precisa de cirurgia de catarata, precisa de exame, porque a lei não permite mais, vai ter que ser para custeio. E quando você coloca para custeio, eu não consigo fiscalizar isso. Isso vai dentro de um montante. E como é que eu vou fiscalizar? Como vocês, vereador, vão fiscalizar? Então, não tem. A gente sabe que está sendo investido na saúde, mas aquilo que a gente gostaria de fazer, que era para o setor de oftalmologia, igual a gente fez no ano de 2023, que essa casa se juntou, conseguimos, junto com o deputado, 1.480.000 para ser gasto na oftalmologia. Não conseguimos mais isso, e o AME está demorando, às vezes, 3 anos para chamar uma pessoa, 1 ano para fazer um exame, e a gente não vai conseguir aliviar isso mais, mesmo tendo dinheiro, tenho dito. Em discussão. Aprovado. Requerimento número 72. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se consigne em ata voto de louvor aos integrantes do Santo Céu Podcast, pelo primeiro ano de atividades da página no Instagram e YouTube, promovendo e divulgando a fé cristã. Autora vereadora Érica Carolina Dias. Requerimento número 073. Em discussão o requerimento. Aprovado. Considerando a gigantesca polêmica que envolve os valores lançados pelo erário municipal a título de PTU, ocasionando verdadeira confusão social decorrente da drástica elevação relativa ao tributo, considerando que, diante da reação popular em face do abrupto aumento dos valores tributários incertos nos carnês encaminhados aos contribuintes, necessário se faz a reavaliação dos critérios que embasaram os cálculos, ora desgastado por nossa população. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, em caráter de extrema urgência, que se oficie ao Executivo Municipal solicitando que se informe a este Legislativo sobre a possibilidade do encaminhamento para apreciação do plenário projeto de lei complementar revogando totalmente a lei complementar número 05/2024 de 21/11/2024, cancelando todos os lançamentos tributários da mesma decorrentes, suspendendo ainda os efeitos das alterações procedidas no tocante à planta genérica de valores em vigor. Assinaram Antônio Aparecido Escola Júnior, Cristiano Oicava Gregório dos Santos, Dulcemara Lúcio, Érica Carolina Dias, Fábio Del Monte Sobrinho, Lucas Fernando Vitali, Marlon Campos de Souza, Odilo Antônio da Silva, Severino Júlio da Silva, Tatiana Rosa Bernardo. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão o requerimento. Boa noite, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite mais uma vez para o público. Gostaria de agradecer aos nobres vereadores por estarem abraçando esta causa. Parabéns para vocês. Vocês estão cumprindo as expectativas agora nesse momento que este povo que nos elegeu sonhou para cada um de nós. Muito obrigado mesmo. Eu quero que os senhores entendam, tudo que nós propondo aqui, nós não inventamos histórias das nossas próprias cabeças ou de sonhos que nós tínhamos lá atrás. Tudo que é discutido e trazido por nós aqui tem um fundamento. Como o nobre vereador Dinello diz, pode ser que haja alguns embrolhos advocatícios ou na área jurídica, mas tudo nós temos uma base. Então, os senhores estão de parabéns por assinarem juntamente conosco este requerimento, e isso só
alimenta a certeza da população que a Câmara estará, nos próximos 4 anos, fazendo de tudo para que nenhum de vocês saiam prejudicados. Obrigado, vereadores, obrigado à população por estar confiando também e fazendo parte conosco aqui nessas sessões. Tenho dito, senhor presidente. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Aprovado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer ao senhor, vereador Fábio, todos os vereadores que assinaram junto com a gente, porque isso não é um anseio de um vereador, é o anseio da maioria desta casa. Esse projeto, ele precisa, na minha opinião, eu não estive presente nessa sessão, mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser revogado na totalidade. Nós já pedimos para o prefeito, então agora a gente pede para que ele faça uma reanálise, que ele recalcule tudo o que for necessário, porque a população não estava preparada para um aumento abrupto do jeito que foi. Então, a gente também abraçou essa causa, todos os vereadores aqui, obrigado por isso, e a fala, eu acredito que é a fala de todos. Todos estão com a ideia de que essa lei seja revogada. E assim, eu também quero que ela seja revogada, porque eu também fui prejudicada, como vocês todos. Que seja feita uma reavaliação dos cálculos que foram feitos. Eu acredito que ele tem que ser refeito na sua totalidade. Muito obrigada. Em discussão, o requerimento. Aprovado. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Juninho. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, vereadores, público presente. Desde o começo sempre fui contra esse aumento do IPTU e eu acredito que esse requerimento é um passo para a gente chegar no que a gente quer, porque nós também, vereadores, somos vítima do IPTU. Realmente foi um valor abusivo, que eu sou contra também esse valor, e esse requerimento é de grande importância, e tenho fé em Deus que nós vamos chegar no que a gente quer, que revogue essa lei que foi feita em 2024, e junto com essa casa aqui, eu tenho certeza que a gente vai chegar com um êxito, e deixando toda a população contente pelo propósito que seja revogado, e junto com essa casa, com o poder do povo, a gente vai chegar no que a gente quer, revogação, tá? E com um aumento justo, com o direito de todos dessa casa. Tenho dito, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Requerimento número 74. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal, que se informe a essa casa legislativa o que abaixo se segue. Se a cozinha piloto ou as escolas que integram a rede municipal de ensino podem fornecer alimentação, marmitas, frutas, verduras, itens em geral, para outros setores e ou órgãos que não a integram, tendo em vista que referido benefício é exclusivo para alunos, informando ainda se professores e funcionários podem também usufruir desta alimentação. Autor, vereador Fábio Del Monte Sobrinho. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Só a título de informação, é um requerimento que nós já sabemos a resposta. É como se eu estivesse perguntando para cada um de vocês a data de nascimento de vocês. Só que isso precisa de um documento. E eu preciso muito que a prefeitura me responda esta informação. Tenho dito, senhor presidente. Discussão. Aprovado. Requerimento número 075. Considerando ampla repercussão na mídia digital, tendo por objeto reunião ocorrida nas dependências do Espaço Municipal no feriado de 20 de abril,
e, conforme constatamos a posteriori, foram convidados somente os vereadores eleitos no último pleito eleitoral. Considerando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da CRP, bem como o dever de transparência e respeito à representatividade parlamentar, considerando o princípio da separação e harmonia entre os poderes, no dever de fiscalização inerente à função legislativa e no direito constitucional de acesso à informação, artigo 48, número 1 da TRP, requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao prefeito solicitando que sejamos informados se a aludida reunião foi efetivamente realizada na data e hora local noticiadas, com a identificação dos participantes e das matérias tratadas, justificando ainda a ausência do convite ou comunicação prévia aos demais vereadores, bem como sobre eventual deliberação, orientação política ou decisão administrativa decorrente do referido encontro, disponibilizando eventual ata, registro ou resumo do conteúdo debatido, caso exista. Autor, vereador Fábio Dalmonte Sobrinho. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Aqui vai um recado para o nosso prefeito. Fique bem claro isso. Executivo e legislativo. Poderes distintos e independentes. Tenho dito, senhor presidente. Discussão. Aprovado. Requerimento número 76. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que esta mesa diretora agende com a maior urgência possível a realização de audiência pública com a finalidade de discutir com a sociedade o tema loteamentos para fins de chácaras de recreio, no âmbito de nossa base territorial. Autor, vereador Fábio Dalmonte Sobrinho. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Boa noite mais uma vez. Só queria que desse um aceno os representantes de chácaras, para ter uma ideia. É de conhecimento nosso que o Ministério Público ele fez um apontamento e a Prefeitura, recebendo essa informação, ela começou a fiscalizar. Nós não podemos ficar de mãos atadas ou simplesmente inertes sobre esse assunto. É de interesse principalmente do município. Já foi feito um levantamento que são mais de 600 chácaras. Imagina isso numa discussão que nós temos aqui. Eu creio que todos os senhores querem as suas propriedades regularizadas para que possam também ajudar na arrecadação do IPTU. Eu creio que os proprietários de chácaras aqui nessa noite são aqueles que estão falando, eu queria ter um carnê de IPTU, porque eles são os primeiros a quererem essa regularização. Então é bom para o município, nós vamos abraçar essa causa. Esse requerimento é para ser feita uma audiência pública, e nós vamos aqui, quero agradecer a presença do Canachiro aqui, que está disponibilizando todo o aparato dele, contábil, jurídico e a parte de engenharia também. Eles já regularizaram vários chácaras aí pelo Brasil afora. Eu creio que eles vão ser nossos parceiros, para que nós possamos entregar na mão do Executivo as leis. Esses engenheiros têm de competência para fazer. Aí vai caber aos donos dos lotes, aos locatários, a adequar. Então, fiquem certos disso, que nós, Câmara Municipal, povo de Pirapauzinho, nós queremos ajudar vocês da melhor forma possível a estar regularizando a situação desses lotes. Então, nós vamos divulgar o dia da audiência pública, provavelmente será numa quarta-feira à noite, para que todos possam participar, e nós teremos uma equipe aqui, né, também uma ajuda da equipe do nosso amigo Pio Canachiro, para que estejam tirando muitas dúvidas de cada um de vocês aqui. A joia tenho dito, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Requerimento número 75.
considerando ampla repercussão na mídia digital, tendo por objeto reunião ocorrida nas dependências do Paço Municipal no feriado de 21 de abril, Requerimento número 776. Queremos a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que esta mesa diretora agende com a maior urgência possível a realização de audiência pública com a finalidade de discutir com a sociedade o tema loteamentos para fins de chácaras de recreio no âmbito de nossa base territorial. Autor, vereador Fábio Delmonte Sobrinho. requerimento número 77. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que sejamos informados sobre a viabilidade da realização dos serviços de calçamento das ruas Rosa Nascimento e Silva, Regina Lopes da Silva e Taquarussu, localizada no distrito do Itororó do Paranapanema. Autora vereadora Tatiana Rosa Bernardo. Aprovado o requerimento. Requerimento número 078. Queremos a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja editado ato administrativo, tendo por objeto a imediata suspensão dos recebimentos por parte do erário público de pagamentos relativos, tendo em vista grande decorrente dos valores lançados pelo município no que se refere ao tributo retrocitado, ensejando inclusive por parte desse executivo projeto de lei versando sobre a matéria. Se suspenda referidos pagamentos até que se encontre uma solução adequada para essa delicada questão que envolve nossa coletividade. Assinado por todos os vereadores. Antônia Aparecida Cola, Cristiano, Dulmara, Érica, Fábio Delmonte, Lucas Fernando Vitale, Marlon Campos Souza, Odilo, Severino e Tatiana Rosa. Discussão? Aprovado. Segunda parte da ordem do dia. Vereador Marlon Campos. Projeto de lei 030-2519. Sobre. Institui e inclui no calendário oficial do município de Pirapozinho, mês de Abril Verde, a conscientização sobre autismo. Parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto. Parecer da Comissão de Finanças favorável ao projeto. Está em primeira discussão o projeto. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Em votação, aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Aprovado. Interessado. Vereador Marlon Campos de Souza. Assunto. Projeto de lei 031. Inclui no âmbito do Pirapozinho o programa Março Azul Marinho, destinado à campanha de combate ao câncer e de sobras, importância
da colonoscopia para auxiliar no diagnóstico precoce. Parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto. Parecer da Comissão de Finanças favorável ao projeto. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado o projeto. Primeiro e segundo. Interessado. Vereadora Tatiana Rosa Bernardo. Assunto: projeto de lei número 032-25. Institui o programa Doadores do Futuro e dá outras. Parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto. Parecer da Comissão de Finanças favorável ao projeto. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda o projeto. Está em segunda votação. Aprovado. Aprovado em primeira. Interessado. Vereadora Tatiana Rosa Bernardo. Projeto de lei no 33-25-19. Institui políticas públicas voltadas ao combate à alimentação e inclui no calendário oficial de alimento no Pirapozinho o dia principal do combate à alimentação alimentar e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto. Parecer da Comissão de Finanças favorável ao projeto. Está em primeira discussão o projeto. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Nada mais havendo na pauta dessa sessão sobre a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Ótima noite a todos.